Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, o seu trabalho. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a segunda parte do assunto que eu iniciei no vídeo anterior, falando sobre a boca, sobre o falar, né? Eu fiz uma introdução lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. No vídeo anterior eu falei sobre o muito falar, o cuidado que nós devemos ter em relação a falar demais. E hoje eu gostaria de falar sobre o ouvido consagrado. E isso é um assunto muito importante, irmãos, que nós devemos levar diante de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 29, versículo 20, diz o seguinte: E matarás o carneiro, e tirarás do seu sangue, e as porás sobre o lóbulo da orelha direita de Arão, sobre o lóbulo da orelha de seus filhos, sobre o dedo polegar das mãos direitas deles, e sobre o dedo polegar dos pés direitos deles, e espalharás o sangue sobre o altar. Perceba, irmãos, essa passagem aí ela menciona a consagração de Arão e de seus filhos, e a colocação do sangue sobre o lóbulo de suas orelhas, da sua orelha direita. O ouvido consagrado por meio do sangue, como nós vemos aqui, o sangue, como nós sabemos, ele tem sempre aí um significado de separação. Tudo aquilo sobre o que o sangue ele é aspergido, vai ser separado para o Senhor, vai ser consagrado para Ele. Então, o sangue aí, quando alguém é separado, quando alguém é aspergido por esse sangue, ele estava sendo separado para Deus. Nós podemos ver aí um exemplo de separação no Antigo Testamento, lá em Êxodo mesmo, quando Deus faz a separação através do sangue, dos seus filhos, daqueles que são povo de Deus e daqueles que não são povo de Deus, no caso dos egípcios. Quando ele diz para que fizesse, passasse ali o sangue sobre os umbrais da porta, que aspergisse o sangue sobre os umbrais da porta. Então nós vemos ali Deus separando o seu povo dos egípcios, para que seu povo fosse guardado, e que não fosse morto naquela noite. Então o sangue fala de separação. Já nesse versículo a gente está vendo um aspecto relacionado a sacerdócio. Então isso tem sido, isso que é enfatizado nesse versículo de Êxodo 29. Então o sangue do carneiro da consagração, que pôs sobre a orelha, vai significar aí que o sangue ele vem para provar e também ele vem para julgar cada apresentação para a mente através do ouvido. Ou seja, ter um ouvido consagrado vai nos fazer ter uma separação, certo? Daquilo que entra na nossa mente através do ouvido. Então o sangue ele vai fazer o quê? O sangue, essa consagração, ela vai servir para revisar tudo que vem para a nossa vida interior através do ouvido. Então nós vamos julgar aí a sua procedência e também julgarmos a natureza daquilo que está vindo ao nosso ouvido. Então o sangue é que vai dizer que se isso é de Deus ou se isso não é de Deus. Se isso concorda, se isso tem a ver com os pensamentos do Senhor ou se não tem a ver. Se isso é parte da nossa velha criação, se isso vai nos levar a pecado, certo? Então, o sangue ele vai nos fazer provar essas coisas. Ter uma vida separada para Deus vai nos fazer provar essas coisas. Se isso provém de Deus ou não. A gente pode ver, irmãos, o pecado inicial foi algo que foi falado no ouvido. Satanás ele falou a Eva. Então Eva deu ouvidos a Satanás. Então perceba como é um aspecto muito importante sobre termos um ouvido separado para Deus. Então, deste modo aí, o sangue, ter um ouvido separado para Deus, vai nos fazer julgar todas as coisas que nós ouvimos.
E nós vamos começar a condenar aquilo que não é de Deus. E vamos manter os nossos caminhos abertos para ouvir a voz do Senhor. Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 24, o seguinte: olhe o que ouvis. Então perceba, irmãos, em toda a Bíblia nós vamos ver o Senhor falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, o nosso ouvido precisa ser separado para Deus. Então, nesse texto de Êxodo 29, está falando sobre o nosso sacerdócio. Todos que nós que somos cristãos, somos sacerdotes de Deus. Certo? Então, perceba a importância disso, irmãos, porque o homem que é espiritual, o homem que está consagrado a Deus, o homem que está à inteira disposição de Deus, ele será muito cuidadoso com aquilo que permite se ouvir. Ele não vai ouvir todas as coisas, ele não vai permitir que todas as coisas entrem na sua mente, entrem na sua vida interior, porque tudo que ouvimos adentra a nossa alma, a nossa mente. E essas coisas podem moldar o nosso pensamento e o nosso jeito de ser. Certo? Então, todos nós que somos cristãos, que somos separados para Deus, nós não podemos aceitar ouvir todas as coisas. Nós devemos julgar todas as coisas, aceitar o que é de Deus e rejeitar o que não é do Senhor. Então, é muito claro que nós possamos entender o seguinte, que o importante não reside aí nos sons que nos rodeiam e chegam ao nosso ouvido, mas a nossa reação ao que ouvimos. Se nós consentimos com aquilo ou não. Infelizmente, nós não podemos mandar em tudo que nós ouvimos. Infelizmente, ouvimos muitas coisas que nós não queremos ouvir, mas nós podemos julgar aquilo que aceitamos ouvir ou não. Nós devemos levar isso diante de Deus. Isso é do Senhor ou isso não é? Não sendo de Deus, devemos rejeitar rapidamente. Certo? Então, isso é algo muito profundo, irmãos, porque se nós não tivermos essa realidade do que ouvimos, nós vamos ser conduzidos a muitos enganos. Nós devemos negar a nós mesmos o nosso ouvir. Quantas músicas muitas vezes podemos estar ouvindo que não agradam a Deus? Fofocas, conversas frívolas que chegam ao nosso ouvido. Então nós devemos rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor. As mentiras, o falar mal dos outros. O nosso ouvido ele precisa ser separado para ouvir a voz de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, para que possamos ter um avanço na nossa vida espiritual. Que o nosso ouvido possa ser consagrado a Deus. O sacerdote, ele é chamado aí para negar-se a ouvir todo um âmbito de coisas. Todos nós devemos julgar e dizer o seguinte: não quero ouvir isso, não escuto, não aceito porque isso não é de Deus. Então, isso fica como um alerta para nós, irmãos, porque é muito terrível que muitos desastres estão acontecendo na vida de muitas pessoas, em consequências de estarem ouvindo conversações, rumores, informações, coisas que não agregam. E nós devemos ter cuidado porque nós somos suscetíveis a esses tipos de coisas, porque o próprio versículo de Eclesiastes vai dizer que o homem nunca se sacia, nunca se sacia de ouvir. Nossos ouvidos sempre querem ouvir, 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 ouvir. Por isso tenhamos cuidado em tudo que nós ouvimos, para que tenhamos a ter um ouvido consagrado a Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.